Interessante que a gente vai ter agora, pessoa super interessante, que é o nosso querido doutor Alexandre Bez. Estamos recebendo aqui no programa. Tudo bem? Obrigado, doutora. Obrigado aqui na TV Guarulhos, que vocês façam sempre sucesso nesse programa semanal que traz a informação para o público. Acho que é bem bacana. Muito obrigada, doutor, que é psicólogo, especialista em saúde mental e relacionamentos, modelo, ator e escritor. Olha quantas coisas que ele realiza, hein? Antes de ingressar no curso de psicologia, entrou na faculdade de medicina. Sim. Para prosseguir a especialização em cirurgia plástica. Na época apresentou uma crise de síndrome do pânico. E aí desistiu do curso. Tá sabendo mais do que eu. Já sei tudo da vida dele, tá vendo? Depois voltou à universidade a fim de compreender melhor o que se passava em sua mente e optou pela psicologia. Exato. Que se dedica atualmente também à literatura. Sim. Né? E hoje vamos falar sobre um tema que chama muito a atenção nos dias atuais, que é a respeito da criação dos filhos. E tanta tecnologia, né, presente, tantas coisas novas que antes a gente não vivia quando nós éramos crianças e adolescentes, entender até aonde a tecnologia atrapalha na criação dos nossos filhos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, obrigado. E vamos lá, né? Antes da gente começar, fala um pouquinho da sua carreira como psicólogo, modelo, ator, escritor. Eu entrei na faculdade de psicologia muito cedo, na realidade. Né? Aí eu fiz um ano, parei a faculdade de psicologia e fiquei um tempinho sem estudar. Aí quando eu voltei a estudar alguns anos depois, aí eu entrei na medicina e eu fiz juntamente com a medicina, eu fiz mais 3 vestibulares de psicologia e entrei em todos. Naquela época eu estava tendo alguns sintomas muito diferenciados, sintomas muito inusitados. Eu me ingressava em hospitais toda semana, eu entrava e saía de hospital como você entra e sai de um shopping. Isso quando eu estava ali ao longo dos meus 19 para 20 anos, alguma coisa assim, mais ou menos nessa faixa etária. E eu não sabia o que eu tinha, porque eu chegava no hospital sem respirar, com a pressão alterada, com o coração disparado, enfim, uma série de outras coisas. E ninguém realmente soube o que eu tinha. Aí eu comecei a fazer terapia, quer dizer, eu já tinha feito terapia um pouco antes no ano passado, mas aí eu voltei para a terapia e uma psicóloga da época falou, olha, você está com síndrome do pânico. Ninguém sabia o que era isso no Brasil. Né? Quantos anos? Eu estava com 20, 19 para 20. 19 e 20. Foi o tempo... O curso da minha sintomatologia durou um ano e meio, mais ou menos. Nessa época não se falava muito disso. Não tinha aqui no Brasil, ninguém sabia o que era. Né? Então eu fui diagnosticado como uma ansiedade forte, uma ansiedade inespecífica, mas os exames físicos apontavam uma normalidade em todos os quadros. Porque, doutora, o que acontece? A grande diferença quando você tem uma manifestação psicossomática para quando você tem uma manifestação física real é os exames sanguíneos e os exames de imagem. Se você tem algum problema no pulmão, alguma alteração sanguínea forte, qualquer especificidade física que você tenha na alteração, os exames mostram. Doenças psicológicas não aparecem em exames físicos. Por quê? Porque a doença psicológica está na mente, não está no corpo. Você tem alterações, claro que você tem, mas você não vai conseguir buscar as origens dessas causas através de exames de imagem ou exames de laboratoriais. Isso não existe. Né? A síndrome do pânico, ela é uma doença integralmente psicológica. Ela não tem nada de físico. Nada. Ela não tem nada de amígdala cerebral, ela não tem nada de depressão, ela não tem nada. Quem fala que a síndrome do pânico tem alguma especificidade neurológica não sabe o que está falando. Acho que nem podia ser médico ou qualquer outra coisa assim. Não existe. A síndrome do pânico nada mais é do que uma releitura da histeria nos tempos de Freud. Tá? A síndrome do pânico, ela seria a degradação máxima do transtorno de ansiedade, lembrando que a síndrome do pânico é uma ramificação do transtorno de ansiedade. Na realidade, doutora, a ansiedade, o transtorno de ansiedade, é a porta de entrada para todas as doenças mentais neuróticas, não psicóticas. Né? Que é importante fazer essa diferenciação. Nem psicóticas, nem esquizofrênicas, nem psicopáticas, enfim. Então, o que acontece?
O grande problema é que os sintomas são muito parecidos, então você pode ter várias manifestações ansiosas, mas que são parecidas com pânico sem você ter. No meu caso, eu fui diagnosticado depois de alguns anos ali e tal, aí sim foi aí que eu consegui retomar as minhas atividades acadêmicas, porque o grande problema da síndrome do pânico, ela tem 3 tipos. Ela pode ser leve, pode ser moderada e pode ser severa. Né? Uma pessoa que tem uma síndrome do pânico severa não consegue ficar numa fila de banco, nem para depositar um cheque de 1 milhão. Você prefere perder 1 milhão. É sério o negócio, é muito sério. Então, o que acontece? A minha eu consegui tratar. Agora, qual que é a boa notícia? A síndrome do pânico ela é integralmente curável. Curável e tratável. Que bom. Né? O transtorno de ansiedade não existe cura. Tá? Não existe. Para a ansiedade não tem cura. Existe controle e diminuição da ansiedade. Que aí você vai buscar como? Com terapias, né? Terapias com psicólogos, pelo amor de Deus, ou psiquiatras, Sim. ou psicanalistas. Não vai buscar coach, porque coach não é terapia, coach não entende de saúde mental. O coach não entende como é que funciona o funcionamento do cérebro. E nem do cérebro psiquiátrico e nem do cérebro psicológico. Nem as instâncias mentais eles não entendem. Então eles não estão, o coach que eu digo, o coach que não tem diploma de psicologia. Sim. Tá? Se é um cara que tem diploma de psicologia, uma mulher que tem diploma de psiquiatria, tudo bem, quer fazer um coach é beleza. Agora, coach, o que seria? É um consultor. Mas a palavra coach é um consultor ou ainda pode ser um treinador. Né? O coach em inglês significa treinador. Sim. Né? Inclui muito como você vê isso. Mas não estão habilitados porque eles não entendem como funciona o mecanismo cerebral. E a síndrome do pânico ela é uma doença muito rebelde. Porque se você não tratar, ou se você trata errado, ela vem em dobro. E se você não tratar, ela cresce em triplo. Então é bem complicado. E aí sim, eu saí da síndrome do pânico totalmente radicada para mim, nunca mais tive, isso há mais de 25 anos eu estou curado. Aí eu prestei a medicina e prestei os cursos de psicologia. Quando eu entrei no vestibular de medicina, eu optei em não fazê-lo, porque eu queria estudar mais a mente humana. Né? Eu queria estudar realmente a origem, porque o campo de estudo, o espectro da síndrome do pânico é psicológico e não psiquiátrico. Então, para mim, seria mais interessante estudar aquilo que eu tive, né? Sendo o primeiro paciente do Brasil com síndrome do pânico, e poder ajudar as pessoas em relação a isso. Paralelamente a isso, eu sempre gostei da carreira artística. Eu acho que a carreira artística tem tudo a ver comigo, é muito gostoso. Né? Aí eu fiz 2 anos de cinema, não para ser cineasta, mas para ser ator, e 1 ano de TV no Wolf Maia. Parabéns. Obrigado. Aí eu tirei, o meu curso de cinema foi na Fátima Toledo. Eu sou da primeira turma da Fátima Toledo oficial, que foi a primeira turma à noite. Me formei em 2015. E depois, de 2015 e 2016, eu fiz mais 1 ano no Wolf Maia. Faz pouco tempo, né? E eu gosto muito, mas é uma área, assim, eu acho que é mais um hobby meu. É mais um hobby, eu faço realmente ali as capas dos meus livros, atuo como modelo da capa dos meus livros, estou numa agência de modelo, mas eu não invisto muito nessa área. Eu acho que o que eu mais gosto de fazer mesmo é escrever. Né? Escrever acho que é que eu gosto bastante, é que me dá realmente um prazer. Eu escrevo em 3 áreas diferenciadas. Eu escrevo livros de psicologia e de psiquiatria, juntamente. Escrevo livros de autoajuda só para mulheres, né? E escrevo romances. Romances também? Olha que E agora eu estou com alguns contratos assinados nos Estados Unidos para começar minha carreira internacional de escritor ali. Que interessante. Existe uma lei nos Estados Unidos, que pouca gente sabe disso, onde se você fez um livro, tá, e você é o autor desse livro, é você que vai denominar quem serão os atores da obra. Os atores e as atrizes. É uma lei americana cinematográfica, isso, é uma lei. Então isso aconteceu com o Stallone, que ele escreveu o Rock. Né? A MGM, exato. A MGM não queria que o Stallone fosse o ator. Eles chamaram na época um desconhecido Robert De Niro. E o Stallone falou, não, eu que escrevi, eu que vou ser o ator da obra. Ele fez, estourou no mundo e por aí foi. E posso citar aqui outros casos, mas não vem ao caso. Ben Affleck e tantos outros atores de Hollywood que começaram escrevendo, justamente por isso, porque eles não conseguiam um papel. O Ben Affleck, por exemplo, ele foi reprovado em todos os testes. Conseguiu migrar para Hollywood por quê? Porque ele começou a escrever e falou, não, eu escrevi, eu quero ser o ator, e aí vai. Então acho que é legal, eu acho que é uma coisa que eu vou utilizar lá fora, se algum livro meu for aprovado. Eu estou com um contrato agora em um livro, eu estou com uma pré-assinatura da Warner Bros. Americana para ler uma obra minha, que passa na Califórnia, que é totalmente romântica, né? Muito legal, chama Inimigo Oculto.
é um romance sobre inveja, mas tem muitas cenas de amor. Não é um livro técnico, eu não escrevo livro técnico. Então eu escrevo um livro com uma linguagem acessível para as pessoas entenderem. Então acho que a minha carreira é basicamente essa. Bacana, doutor. E fala pra gente rapidamente, Claro. até por causa do nosso tempo, né? Tem tanta coisa interessante sobre a sua vida. Adorei, vai ter que voltar mais Obrigado, uma foi vez, muito viu? Sobre a influência do mundo digital Bom, na criação das crianças. O mundo digital, ele é irreversível. Ele veio para ficar. Então, a grande sacada desse mundo digital é você saber unir o útil ao agradável. Porque você permitir que a criança se interaja positivamente nesse mundo digital, mas ao mesmo tempo mostrar para ela quais são os riscos e quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Porque o cérebro começa a se acostumar com o mundo digital. E a partir, para você fazer esse desligamento, vai ser meio complicado. Então hoje você já tem fobias ligadas à falta do mundo digital. Então você está no ônibus, uma viagem longa pela estrada, sei lá, 12 horas de ônibus. Em alguns lugares não vai pegar o celular. Você começa a manifestar sintomas obsessivos compulsivos em relação a isso. Então o grande lance do mundo digital é os pais poderem orientar a criança aonde que pode entrar, aonde que não pode entrar, averiguar quando a criança é menor, quais são os sites que essa criança tá ali se utilizando, porque existe a pedofilia infantil no mundo digital, que é extremamente perigoso, porque o pedófilo, o que ele faz? Ele fica ali monitorando, ele vai sempre seduzir pela bajulação chamativa, então isso para o mundo digital é muito perigoso. É que a gente precisaria de 10 horas para falar disso. Nossa, é mesmo, né? Lourdes, a produtora, tem que providenciar bastante tempo, mais uma vez, hein, Lourdes, pra gente falar só disso. E o que acontece? Então, eu acho que o papel dos pais é fundamental. Ao mesmo tempo que você não pode retirar os filhos do mundo digital, você não pode deixar numa integralidade de 24 horas. Então, vai caber a capacidade dos pais em fazer com que esse mundo digital seja produtivo para a criança. Porque tudo na vida, doutora, tudo, absolutamente tudo, tem o lado positivo e o lado negativo. Qualquer ferramenta que você fosse utilizar, essa ferramenta ela pode ser uma ferramenta positiva ou ela pode ser uma ferramenta negativa. Doutor Alexandre, nossa, eu estou amando falar com você. Quero convidá-lo para participar mais uma vez. Claro. E quero agradecer sua presença aqui hoje, doutor Alexandre Bess. E volte logo, por favor. Não, venho, com muito prazer. Tá bom? Obrigado, muito espero que obrigada. a gente possa ter dado um recado realmente para... Eu acho que prestar atenção, acho que a frase para essa questão do mundo digital é os pais prestar atenção no comportamento dos filhos e sempre participar. Né? Não podar, não realmente proibir, mas participe aconselhando seu filho, porque é seu filho, né? Acho que precisa da orientação realmente paterna e materna, acho que é importante. E o mundo já mudou, né? A gente tem que acompanhar. Mudou, a tecnologia está aí para... Eu acho que tem que usar a tecnologia positivamente e não negativamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agora vamos chamar o break.